Esse texto de hoje, de 1 Samuel 30, ele é de uma riqueza incrível. Me respondeu algo que, como é que Davi pôde ser um homem segundo o coração de Deus se ele fez o que fez? E esse texto me respondeu isso de forma incrível. Mas não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu queria só deixar relatado que, sabe quando você sente naquela palavra, quando você está meditando, você fica preso numa informação, você fica ali e tal, e você acha que vai ser só apenas uma palavra, mas de repente aquilo, explode. Aquela coisa invade teu coração e você fica procurando logo alguém para querer compartilhar. Não sei se é por conta de querer que a pessoa sinta aquilo que tu está sentindo. Isso aconteceu comigo nesse texto. Eu queria chamar você a pensar comigo sobre algo, sobre uma palavra, sobre algo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que é a ingratidão. Quantas vezes a gente já foi taxado, talvez por ingrato, talvez também taxamos pessoas como ingratas. Talvez eu nunca parei para pensar sobre o profundo disso, né? E ali Davi se depara com uma situação como essa, quando eles voltam para a cidade deles, eles encontram ali a cidade devastada, suas esposas, seus filhos sequestrados, né? As riquezas levadas, e ele fica muito aflito por conta que os guerreiros dele, eles cogitam apedrejar Davi por conta dessa situação. E aí Davi recorre ao Senhor para entender, a buscar no Senhor direção sobre o que estava acontecendo naquele momento. Então, ingratidão, significado da palavra ingratidão, resumindo ela de uma forma bem simples, ingratidão significa não reconhecimento por algo que você recebeu, por algo que foi feito. Então, não reconhecimento por algo. E aí eu estava pensando sobre isso, repensando, olhando ali, né, o quanto aqueles guerreiros estavam sendo ingratos com Davi, porque Davi também estava, né, sua esposa também foi sequestrada. Davi se via ali agora com seus guerreiros, né, todo aquele exército aflito também. E ali ele olha que aqueles homens que outrora eram homens desqualificados, rejeitados por uma sociedade, Davi abraçou cada um deles, devedores. Davi abraçou cada um deles, fez aqueles homens se tornarem grandes guerreiros, agora vencedores, homens capacitados. E de repente aqueles homens que Davi cuidou, que Davi aconselhou, que Davi ensinou técnicas, que Davi capacitou, que Davi mudou a consciência deles, fizeram com que eles acreditassem. Agora aqueles homens simplesmente se voltam contra Davi e vão apedrejar ele. Não levam em consideração nada que Davi fez por ele. E aí, como eu estava lendo essa passagem, eu parei nisso. Fiquei nisso, eu falei, cara, como é que pode, né? E aí eu te chamo para pensar sobre isso, porque quando a gente faz algo por uma pessoa, quando a gente faz algo por alguém, que existe um relacionamento, e se existe um relacionamento, existe uma troca. A pessoa aponta a outra, chama ela de ingrata, mas porque esquece também de certa forma, aquela pessoa também, ela ajudou. Ela ajudou com palavras, ela ajudou simplesmente em escutar, ela ajudou, talvez ela não ajudou igual você que deu algo de valor no sentido material, mas aí ela está ajudando no sentido sentimental. Existe uma troca, existe um relacionamento. Porém, a gente acusa, fulano é ingrato. Eu pude perceber que a ingratidão ela existe no coração daquele que aponta. Davi não apontou aqueles homens. Davi não virou e falou, eu ensinei vocês, eu peguei vocês rejeitados por uma sociedade e agora vocês querem me apedrejar? Davi não fez isso. E quando isso tocou a minha mente, eu falei, nossa, a ingratidão mora no coração daquele que acusa. Talvez você não esteja realmente dando,
Quando você dá, não existe valor àquilo. Não existe um retorno daquilo. Você simplesmente deu. Quando você quer fazer algo por uma pessoa, você simplesmente faz. Agora, quando surge a expectativa, aí o grande problema está na expectativa, é porque você não está dando. É porque você não está simplesmente fazendo. Você está vendendo alguma coisa. Você está querendo uma troca. E aí a troca, o valor daquilo de repente é muito alto. Aquilo você faz para você se estar por cima, aquilo você faz porque você precisa que aquela pessoa se sujeite a você, aquilo você está fazendo porque você precisa mais do que um obrigado, mais do que, sabe, uma atenção todo dia. Não, você precisa de mais. Você precisa que aquela pessoa quase ajoelhe para você e te coloque num patamar acima. Aquilo é o preço que você deu. E aí um simples obrigado não está pagando. A questão é pensar da forma que estamos dando. Será que estamos dando realmente ou se estamos vendendo? O que fazemos para as pessoas normalmente vai com um valor. Então a pergunta também, se eu dei por dar e não querer nada em troca, eu simplesmente dei, será que essa pessoa ela é ingrata? Ou somente ela é ingrata se eu delegar e se eu apontar que ela é ingrata? Muitas das vezes taxamos pessoas que talvez esqueceram, mas não que elas sejam ingratas, às vezes o dia a dia, sabe, ela não agradeceu ou ela, sabe, não retribuiu de uma forma que eu achava que deveria retribuir. Nós temos que nos libertar disso, de querer sempre algo em troca. Talvez esse mundo capitalista nos ensinou nessa compra e venda, compra e venda, compra e venda. E que você compra, mas você também vende. Então existe uma ida de volta. Você trabalha e ganha dinheiro, você vai e compra. Não sei se é isso. Isso vai refletindo, mas a Bíblia fala o seguinte: é melhor dar do que receber. Então a partir disso eu penso que eu só consigo viver essa plenitude, esse espírito, essa lei espiritual, se eu realmente dar sem querer nada em troca. Se eu verdadeiramente dar, não vender. É muito além, né? Porque uma coisa vai quebrando uma outra, então nós somos impedidos porque o espírito de ingratidão que está no nosso coração, ele nos impede de vivermos essa plenitude de dar, sabe? De ser invadido por uma alegria que não pode mais ser interrompida pela ingratidão, que não vai ser mais interrompida pelo comportamento daquele que a gente está dando. Porque a gente pode também se envolver num relacionamento tóxico. Quando uma pessoa dá algo que aparentemente está dando para uma outra pessoa, aquela outra pessoa recebe aquilo, se agrada daquilo, ela começa a se alimentar de algo que não é real. Aquele alimento que está vindo aparentemente dado, ele está contaminado pela ingratidão. E aquilo vai te tomando com o tempo. E daqui a pouco você vai se iludindo, e você vai começar a ver isso acontecendo na sua vida. E existe uma palavra que vai nos fortalecer e nos ensinar como dar. O que eu estou fazendo hoje, eu tenho que colocar no meu coração que eu estou aqui compartilhando, entregando algo que eu recebi de Deus, uma palavra que eu te falei explodiu dentro do meu coração, que que já surge logo a vontade de compartilhar com alguém, e eu não posso esperar aqui que as pessoas, vão dar like, vão se inscrever, Isso não pode ser uma resposta para mim do que eu estou fazendo está sendo bom. O fazer o bem tem que estar implantado no meu coração. Essa palavra de é melhor dar do que receber, ela tem que estar entranhada em mim. E a palavra de Deus me indica: semeia, semeia, dá. Certa hora vai cair num coração de pedra, outrora numa areia, de repente vai estar envolvido por espinho, mas vai chegar uma hora que você vai entregar, que você vai dar algo, e aquilo vai brotar, vai nascer uma linda árvore, e essa árvore vai dar frutos. É por isso que você tem que dar. É por isso que a gente tem que ter o coração voluntário. E não esperar a resposta. Não faça nada querendo algo em troca, porque assim você não vai viver a plenitude.
Isso está entranhado, não vai ser fácil fazer, vai ter certos momentos que eu vou querer entender, que eu vou querer, sabe, algo em troca, mas para viver a plenitude, para viver algo incrível, para viver essa palavra de que dar é melhor do que receber, é preciso abandonar a ingratidão. E o que acontece com isso? Quando abandona a ingratidão, quando você é descontaminado, você é liberto, seja a palavra que você queira, a gratidão entra no nosso coração. Se um dia a gente deixou entrar a ingratidão, contaminado pelos comportamentos, contaminado pelas amizades, que talvez demonstraram pra gente que, um relacionamento tem que existir uma troca. Não é só dar. Num casamento é uma troca, não é só dar. Você também tem que receber. Claro que todo mundo tem necessidade, mas se a gente viver a plenitude, se é melhor dar do que receber, você dá e automaticamente você recebe, porque aquela pessoa está vivendo essa plenitude também. Não estou falando que isso aqui é algo fácil de fazer, eu preciso semear isso no meu coração todo dia. Então a expectativa ela não pode estar na resposta daquilo que você está fazendo. A expectativa tem que estar na oportunidade de você dar. A expectativa ela tem que estar atenta, como eu estive atento e recebi uma palavra, eu falei, meu Deus, essa palavra é incrível, essa palavra me alimentou, essa palavra foi boa para mim, eu preciso dar isso para alguém, eu preciso, sabe, ela precisa ter sentido, e o ter sentido é quando eu compartilho, quando eu entrego aquilo que eu tenho, quando eu dou aquilo que está sendo bom. Eu não quero só que seja bom para mim, eu quero que seja bom para você, eu quero que seja bom para uma outra pessoa e que essa pessoa seja alcançada e assim por diante. Eu ainda estou vivendo essa reflexão. Com o tempo a gente vai ainda sendo curado, vai sendo transformado, vai sendo fortalecido, mas a tentativa aqui é essa, sabe? A última palavra ela é a mais incrível, talvez não que as outras não sejam, mas a última tem um gostinho, né? Porque ela tá mais fresca ali. E eu tenho facilidade de daqui a pouco vir uma outra e aí o que eu fiz com essa? E aí eu vou querer passar outra para alguém e não dá tempo. Então eu tenho que fazer isso, independente se seja uma forma simples assim ou não. Mas eu preciso fazer isso. O importante é que eu estou tentando compartilhar isso com você. Fuja da ingratidão. É gente fugindo da ingratidão, fugindo desse tipo de sentimento que, sabe, o inimigo tenta colocar dentro do coração. Nós vamos ser pessoas muito mais gratas. E Deus, Ele contempla isso nas nossas vidas, sabe? Ele contempla esse tipo de atitude. Está faltando no mundo gratidão, pessoas gratas, pessoas de coração puro, pessoas que façam. Porque os gratos são os que dão de coração. As pessoas gratas são aquelas pessoas que dão e dão sem querer nada em troca. Amém? Pensa comigo, estamos juntos nessa, coloca aqui no comentário o seu pensamento, leia esse texto incrível, porque ele tem muito mais, sabe? A Bíblia é incrível, é fantástica. Compartilha aqui comigo o que você pensa sobre isso. É muito rápido, é muito simples para falar de algo tão grandioso, mas que possa brotar essa palavra e que ela possa dar frutos na sua vida. Limpe seu coração, deixa o poder de Deus entrar, deixa a gratidão entrar e simplesmente faça. Tem muitas pessoas precisando de alimento puro. E aí, isso pode vir de você. Que você seja um contribuinte, que você seja um semeador na vida das pessoas. E que Deus te abençoe, abençoe você e a sua família. E vamos nessa, tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like, bota o sininho para sempre aparecer para você. Isso é importante e a gente vai se fortalecendo nesse pensamento, sendo usado por Deus, e é isso que importa. Tamo junto, vamos nessa e até a próxima, hein? Um grande abraço.